Todo ano, no mundo, cerca de 24 mil pescadores nunca retornam do mar. No meio do inverno gelado, quando os ventos do mar cortam como facas e as ondas se erguem como paredes, esses homens devem deixar suas famílias para trás, enfrentar perigos de frente, pois para eles, zarpar não é apenas um trabalho, mas uma responsabilidade de sobrevivência. Como os sobreviventes superaram esses desafios para trazer os frutos do mar que alimentam milhões de pessoas? Em 2025, o Mar Frio traz uma recompensa colossal, mais de 150 mil toneladas de caranguejo da neve, um aumento de 10 mil toneladas em apenas um ano. O valor dessa indústria de pesca chega a 227 milhões de dólares, o suficiente para fazer com que os navios se lancem no inverno mais rigoroso. No convés, há 5 mil armadilhas, centenas de metros de redes e quase 7 mil litros de combustível para uma viagem longa e sem escapatória. No navio, o dia não começa com o nascer do sol, mas com o sino de despertar às 3 horas da manhã. Os marinheiros trabalham quase 20 horas por dia em meio a ventos uivantes e ondas furiosas. Cordas tensas, guinchos rugindo, um passo em falso e o corpo pode colidir com o sistema de tração de várias toneladas. Nas regiões marítimas rigorosas como o Estreito de Bering, quase 100% dos marinheiros já se feriram. Gelo se forma no convés, ondas batem incessantemente. Cada pessoa só sobrevive se mover no ritmo perfeito, no momento certo, com coordenação absoluta da equipe. Ao usar redes de arrasto de fundo, o navio lança as redes a profundidades de 200 a 400 metros, com cabos de mais de 1.000 metros de comprimento, arrastando pelo fundo do mar por quase uma hora. Cada arrasto pode capturar mais de 150 caranguejos, mas também significa minutos tensos ao puxar a rede em meio às ondas agitadas. Mais complexo é o método de armadilhas. As armadilhas são lançadas a profundidades de 400 metros, marcadas com boias individuais e deixadas ali por uma semana inteira. Ao retornar, apenas puxar a corda do fundo do mar leva 10 minutos e cada levantamento de armadilha pode durar até 2,5 horas. Bem no convés gelado, os caranguejos são classificados instantaneamente com base no tamanho, cor e dureza da casca. Em seguida, eles são imersos em água fria de 3 a 5 graus Celsius, ou embalados em gelo para manter os caranguejos frescos e vivos. Após a classificação, eles continuam puxando a próxima armadilha, repetindo sem parar. Após muitos dias vagando pelo mar, toneladas de frutos do mar finalmente chegam à costa. Mas apenas os sobreviventes entendem de verdade. É o resultado de dezenas de horas sem dormir, mãos congeladas e corpos cheios de ferimentos. O inverno também é o momento de colher capturas de atum de alta qualidade. A região centro-oeste do Pacífico continua sendo a maior fonte de atum, respondendo por cerca de 57% da produção global, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha para as frotas de pesca industrial. – 58% do volume total de atum comercial global é capturado com redes de cerco. A rede gigante é lançada no mar em um arco circular, cobrindo uma área de até 20 hectares, o suficiente para envolver um cardume inteiro em movimento. Quando o cardume entra no cerco, os marinheiros puxam cordas através de anéis metálicos na base da rede, apertando-a como uma bolsa de cordão gigante, bloqueando o caminho para o atum mergulhar e escapar. A rede é puxada para cima, os peixes são reunidos e preservados imediatamente no navio.
Os navios modernos são equipados com radar e sonar, permitindo detectar cardumes a distâncias longas. Mas quando vários navios se aproximam do mesmo alvo, a tensão começa. Os capitães devem se comunicar e negociar para determinar os direitos de pesca. No alto mar, onde as regras não são claras, toda decisão deve vir de mentes frias. Caso contrário, o desastre pode ocorrer. Em 2019, 2 navios de pesca que partiram do porto de Pago Pago, EUA, colidiram no mar devido a negociações fracassadas. Felizmente, ninguém se feriu, mas os custos de reparo chegaram a 8,3 milhões de dólares. Além dos métodos industriais, a pesca com vara ainda existe como um confronto direto entre o homem e o mar. Os pescadores prendem iscas artificiais na vara, ficam de pé ou sentados ao longo da amurada e lançam continuamente. Quando o atum morde, eles puxam com força imediatamente e jogam direto no porão, continuando até atingir a produção desejada. Esse trabalho exige uma resistência extraordinária, manter a mesma postura por horas, repetindo o mesmo movimento em meio a ondas incessantes. Em troca, é uma profissão de alta renda. No EUA, um pescador de atum com vara pode ganhar um salário médio de até 85 mil dólares americanos por ano. A recompensa para aqueles fortes e persistentes o suficiente para aguentar até o fim. O tesouro do mar inclui outro fruto do mar, o polvo. Uma viagem bem-sucedida pode render 900 mil dólares com apenas 6 toneladas de polvo em menos de uma semana. Esse valor colossal, junto com a demanda incessante do Japão, Coreia e Europa, transformou a pesca de polvo em uma aposta tentadora. O método mais comum é a pesca com armadilhas para espécies maiores de polvo. Cada viagem começa com a preparação da isca. Sardinhas ou anchovas congeladas são colocadas em pequenas sacolas de rede para evitar que peixes pequenos as devorem antes que o polvo chegue. Em seguida, os pescadores prendem as armadilhas a uma linha principal de 2 km de comprimento. Uma linha assim pode carregar até 65 armadilhas. Eles lançam a corrente de armadilhas a profundidades de cerca de 150 metros ou mais. Ambas as extremidades da linha são marcadas com boias, bandeiras e ancoradas com tijolos pesados ou ferro. As armadilhas podem ficar submersas de 5 a 10 dias, até mesmo um mês. Na hora da colheita, os pescadores trabalham sem parar. Eles puxam as armadilhas, retiram o polvo, trocam as sacolas de isca imediatamente e empilham as armadilhas a uma altura de 2 a 3 metros para relançar. O polvo é classificado logo no navio. Os maiores devem ser separados devido ao alto territorialismo para evitar brigas ou canibalismo. Eles são mantidos vivos em tanques de água fria a cerca de 7 graus Celsius ou embalados em gelo imediatamente para garantir a qualidade. Além das armadilhas, o polvo pode ser pescado com jigging. Os pescadores usam varas ou linhas de mão com iscas artificiais para atrair o polvo. Quando o animal se agarra à isca, eles puxam com força, fazendo o anzol se prender firmemente aos tentáculos, e então o içam para o navio com toda a força. Não importa o método, o perigo sempre está presente. Os pescadores enfrentam ondas gigantes repentinas, redemoinhos que podem afundar navios e acidentes de trabalho durante toda a viagem. A tripulação trabalha continuamente, às vezes até 17 horas por dia em condições rigorosas. O trabalho árduo causa lesões e desgaste à saúde. Muitos sofrem cortes profundos dos tentáculos do polvo, mãos inchadas a ponto de perderem as impressões digitais.
Naqueles navios, os marinheiros vêm de muitos países diferentes. Eles trabalham juntos, comem juntos e superam perigos juntos, formando gradualmente uma família no mar, onde a sobrevivência depende de cada pessoa ao lado. Diferente de muitos outros frutos do mar, a ostra é um nome discreto, mas com produção colossal. A produção global de ostras atualmente atinge cerca de 5,4 milhões de toneladas, e uma porção significativa é colhida no inverno, o momento que proporciona a melhor qualidade. A água fria impede a reprodução das ostras, um processo que consome energia e reduz a qualidade da carne, ajudando as ostras de inverno a manterem a suculência e o sabor delicioso. Para colher essa produção massiva, muitos navios de pesca de ostras usam redes de fundo. Em vez de puxar cordas ou sacos suspensos à superfície, os pescadores operam redes de arrasto especializadas, varrendo diretamente pelo fundo do mar. O arrasto desliza sobre fundos de areia ou lama, coletando as ostras próximas ao leito e trazendo-as para o navio rapidamente. As vantagens desse método são claras: alta produção, velocidade rápida, adequado para escalas industriais ou bancos naturais de ostras vastos. No entanto, as ostras frequentemente vêm misturadas com muita lama e areia, pois a rede varre rente ao fundo. Mais perigoso, o impacto físico forte do arrasto pode rachar ou quebrar as conchas, afetando a qualidade da carne interna. Embora não seja tão fisicamente exaustivo quanto muitas outras profissões de pesca, os colhedores de ostras ainda enfrentam riscos incontroláveis da natureza. A indústria é fortemente impactada pelas mudanças climáticas, poluição marinha e esgotamento de recursos. Historicamente, a sobreexploração já causou o colapso completo da indústria de ostras em Nova York, a antiga capital mundial das ostras, deixando uma lição cara para todo o setor. Finalmente, vamos nos aproximar de um dos produtos mais caros no mundo dos frutos do mar: o lagosta. O mercado global de lagosta em 2025 é avaliado em cerca de 7,48 bilhões de dólares americanos, um número grande o suficiente para lançar milhares de navios ao mar, desafiando o clima e os limites humanos. Para capturar o máximo de lagostas possível, muitos pescadores optam pela pesca com armadilhas. A isca geralmente é cavala ou sardinha, colocada cuidadosamente em sacos de isca dentro das armadilhas para atrair as lagostas do fundo do mar. As armadilhas são lançadas no fundo do mar. Para navios maiores, eles podem lançar até 40 armadilhas ou mais de uma vez. Cada armadilha é conectada a uma corda longa, com a ponta presa a uma boia para posicionamento preciso no vasto mar. Essas armadilhas não são puxadas imediatamente, mas submersas por cerca de 2 a 3 dias, tempo suficiente para as lagostas as encontrarem. Ao recolher, os pescadores manobram o barco até a boia, usam um gancho especializado para pegá-la e ativam o sistema de polha automático para puxar a armadilha pesada do fundo do mar. Mas o mar nem sempre coopera. O clima imprevisível afeta cada vez mais a pesca. No Canadá, relatórios de 2024 mostram que a produção caiu até 20% na área de pesca de lagosta, 34% em comparação ao ano anterior, forçando muitos pescadores a lutar para atender às expectativas de produção e renda. Essa pressão só aumenta o sofrimento dos trabalhadores. Cada armadilha pesa cerca de 70 kg e cada barco deve puxar até 180 armadilhas por dia. O trabalho é contínuo, incansável e pode começar no meio da noite antes que o corpo se recupere. Em meio a ventos frios, com vés escorregadio e peso pressionando os ombros, cada puxada de armadilha testa os limites da resistência humana.
Seja caranguejo da neve, atum, polvo, lagosta ou ostra, cada tonelada de frutos do mar que chega à costa é o resultado de milhares de horas de trabalho tenso, decisões de vida ou morte em meio às tempestades e trocas que nem todos veem. O valor econômico pode chegar a centenas de milhões, até bilhões de dólares, mas vem acompanhado de saúde desgastada, meio ambiente ameaçado e futuro incerto. Na sua opinião, qual é o caminho para que os humanos continuem pescando sem levar o oceano ao limite final? E se você quiser continuar acompanhando histórias reais sobre trabalho, mar e agricultura, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. A pesca comercial é considerada uma das profissões mais perigosas do mundo, com uma alta taxa de mortalidade. Ainda assim, muitos pescadores se lançam ao mar voluntariamente, sabendo que uma viagem bem-sucedida pode render milhares de dólares. Hoje, vamos acompanhar pescadores russos no alto mar para ver como eles puxam enormes redes transbordando de frutos do mar. A Rússia é um dos principais países produtores de frutos do mar do mundo, conhecida por seus diversos recursos marinhos e seus métodos de pesca especializados. Entre eles, o pollock é a espécie mais capturada, especialmente nas águas do Extremo Oriente, como o Mar de Okhotsk. Esses peixes migram em grandes cardumes de meia água, por isso os pescadores geralmente usam redes de arrasto de meia água para capturá-los de forma eficiente. Antes de cada viagem, a tripulação inspeciona a embarcação, os motores, as redes de arrasto e os equipamentos modernos de sonar usados para localizar os cardumes e determinar a profundidade ideal. Quando um cardume é detectado, a embarcação reduz a velocidade e a rede é baixada usando um moderno sistema de polhas que a espalha amplamente ao redor da área-alvo. O arrasto passa pelo cardume, guiando os peixes para um grande saco coletor sem tocar no fundo do mar, o que ajuda a reduzir a captura acidental. Graças a guinchos de alta potência, todo o processo leva apenas algumas horas, mantendo as redes sem emaranhar ou se danificar. O pollock é trazido para o convés e classificado por tamanho usando um sistema automatizado, com os peixes menores ou fora do padrão sendo devolvidos ao mar. Após a classificação, os peixes seguem por uma esteira até a área de processamento, onde são transformados em filés ou congelados inteiros a bordo. Muitas embarcações possuem até mini fábricas que produzem surimi ou embalam blocos congelados, mantendo os frutos do mar frescos mesmo no alto mar. Em 2023, os pescadores russos alcançaram uma colheita recorde de cerca de 4,32 bilhões de libras de pollock. Em 2024, a captura ainda ultrapassou 2,2 bilhões de libras. Com milhões de libras desembarcadas a cada ano, o fornecimento de pollock da Rússia não apenas atende à demanda interna, mas também é amplamente exportado para a Europa, Japão e China. O bacalhau também é uma das espécies-chave da Rússia, capturado em volumes suficientes para exportação para a Europa e os Estados Unidos. A temporada de pesca geralmente começa de abril a maio no Mar de Barents, quando os bacalhaus se reúnem e migram em cardumes.
Dependendo da região e da densidade de peixes, os pescadores escolhem diferentes métodos de captura. Arrasto de fundo para grandes volumes, pesca com linha para capturar seletivamente peixes maiores ou redes de cerco quando os peixes se concentram perto da superfície. Para puxar uma rede cheia de bacalhau, o capitão depende de sonares de detecção de peixes e de anos de experiência para determinar a profundidade correta. Quando a tela indica um grande cardume à frente na profundidade desejada, a tripulação abaixa cuidadosamente a rede até o fundo do mar. Quando a rede está cheia, a tripulação utiliza guinchos hidráulicos para puxar a pesada rede carregada de peixes para o convés. Ao abrir o saco coletor, centenas de milhares de bacalhaus prateados caem sobre o convés. Uma única captura pode pesar várias milhares de libras. Na pesca com espinhel, os pescadores lançam uma linha que se estende por quilômetros, acompanhada de boias para mantê-la na profundidade correta onde o bacalhau costuma se alimentar. A linha carrega milhares de anzóis, cada um iscado com atrativos de cheiro forte, atraindo os peixes a morder continuamente por horas. Durante a recolhida, a linha é puxada lentamente através de um separador de anzóis para evitar emaranhados e garantir a segurança da tripulação enquanto trabalham no convés frio e molhado. Assim que os peixes são trazidos para o convés, os pescadores os classificam rapidamente por tamanho. Peixes menores ou espécies não alvo são devolvidos ao mar de acordo com as regulamentações. Os peixes maiores e comercialmente viáveis são enviados diretamente para a área de processamento e, em seguida, armazenados em freezers de alta profundidade para preservar sua frescura. Muitas das grandes embarcações de pesca da Rússia possuem até mini-fábricas a bordo que podem filetar, congelar rapidamente e embalar os peixes imediatamente, garantindo a preservação da mais alta qualidade ainda no alto mar. Nos últimos anos, o bacalhau permaneceu como o peixe mais capturado na Rússia. Em 2023, os pescadores russos desembarcaram cerca de 862 milhões de libras de bacalhau. Apesar de altamente lucrativa, a população tem diminuído, resultando em uma captura de apenas cerca de 695 milhões de libras em 2024. Consequentemente, em 2025, a Rússia reduziu ainda mais a cota de pesca para aproximadamente 283 milhões de libras, a fim de proteger a população de bacalhau e garantir estoques sustentáveis para as próximas temporadas. Dando continuidade à jornada pelos frutos do mar, os pescadores russos também capturam caranguejos-rei, uma espécie grande e valiosa que habita águas frias, como o Mar de Bering, o Mar de Okhotsk e o Mar de Barents. Na Rússia, a temporada de pesca do caranguejo-rei geralmente vai de outubro a janeiro. Antes de cada viagem, os pescadores preparam centenas de armadilhas pesadas e resistentes, iscas com arenque ou cavala para atrair os caranguejos. Uma vez baixadas até o fundo do mar, cada armadilha é marcada com uma boia e deixada por 1 a 2 dias para que os caranguejos entrem. Após um período determinado, os pescadores retornam aos locais marcados para recolher as armadilhas. Usando guinchos potentes, eles levantam cada armadilha pesada para o convés em meio a ondas altas e clima frio e severo. No convés, os caranguejos são classificados por tamanho com ferramentas de medição especializadas. Os caranguejos menores ou fora do padrão são devolvidos ao mar, enquanto os comercialmente viáveis são mantidos. Os caranguejos são mantidos em tanques refrigerados ou congelados rapidamente a bordo para garantir a máxima frescura.
Em 2023, a Rússia capturou cerca de 25,8 milhões de libras de caranguejo e exportou quase 188,7 milhões de libras, sendo aproximadamente 90,2 milhões de libras destinadas à China. Somente na primeira metade de 2024, a captura atingiu 20,9 milhões de libras, um aumento de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. A pesca de caranguejo-rei na Rússia gera um valor econômico significativo, mas ainda exige gestão cuidadosa e sustentável. No entanto, a pesca de caranguejo-rei também é repleta de riscos. Os pescadores frequentemente trabalham em mares agitados, com ondas altas e temperaturas extremamente baixas. Levantar armadilhas pesadas para o convés em meio a ventos gelados e gelo flutuante pode causar acidentes graves. Em seguida, temos o arenque, um dos peixes mais comuns e importantes nas águas do norte da Rússia. Os arenques formam grandes cardumes na meia-água e próximos à superfície, então capturá-los requer habilidade e preparação cuidadosa. Os pescadores russos geralmente utilizam redes de arrasto de meia-água ou redes de cerco, dependendo da localização e da densidade dos peixes. Ao se aproximar de uma área onde o sonar indica um cardume abaixo, a embarcação reduz a velocidade e lança um pequeno barco auxiliar que carrega a linha de chumbo da rede para circundar o cardume. Uma vez que a rede envolve completamente os peixes, a tripulação puxa a linha de chumbo na parte inferior para fechá-la, transformando a rede em um grande saco que aprisiona os peixes. Enquanto isso, a tripulação utiliza luzes fortes ou ruídos suaves para manter o cardume calmo e evitar que se disperse. Todo o processo leva apenas alguns minutos até algumas dezenas de minutos, dependendo do tamanho do cardume. Quando a tripulação tem certeza de que a rede cercou os peixes com segurança, eles usam guinchos de alta potência para puxá-la gradualmente. Os arenques são então trazidos para o convés com pás mecânicas ou sugados diretamente por mangueiras especiais para os compartimentos de armazenamento abaixo da embarcação. Os peixes que atendem aos padrões comerciais são enxaguados com água do mar limpa e, em seguida, imediatamente transferidos para armazenamento em frio a 28 a 32 graus Fahrenheit ou congelados rapidamente para preservar a frescura antes do processamento. A produção de arenque contribui significativamente para a indústria pesqueira da Rússia. Até o final de 2024, os pescadores russos haviam capturado aproximadamente 304 milhões de libras de arenque no Extremo Oriente, abastecendo tanto o consumo interno quanto as exportações para a Europa, China e Japão. As vendas domésticas de arenque congelado atingiram cerca de 454 milhões de libras, enquanto as exportações nos primeiros 8 meses de 2025 totalizaram 390 milhões de libras. A pesca de arenque também é altamente desafiadora, pois os pescadores frequentemente enfrentam ondas altas, ventos fortes, baixas temperaturas e tempestades repentinas. Ao mesmo tempo, as cotas de captura e as políticas de conservação exigem que escolham cuidadosamente os locais de pesca e a quantidade capturada para proteger os estoques para as temporadas futuras. Dando continuidade à jornada pelos frutos do mar, os pescadores russos também capturam sardinhas, peixes pequenos que formam grandes cardumes em águas do norte, como o Mar de Barents e o Mar da Noruega. Embora o processo de pesca das sardinhas possa parecer simples à primeira vista, ele na verdade exige um tempo preciso e uma equipe altamente coordenada. Assim que a embarcação se aproxima de uma área com sinais de cardume, o capitão depende do sonar e do radar de eco para localizar exatamente a posição do cardume em movimento.
As sardinhas formam aglomerados extremamente densos, mas mudam de direção muito rapidamente, de modo que até alguns minutos de atraso podem fazer o cardume se deslocar por vários quilômetros. Uma vez que a posição do cardume está precisamente determinada, a tripulação lança uma rede de cerco para envolver todo o cardume. Essa enorme rede pode ser fechada na parte inferior como um saco, impedindo que os peixes escapem. Após a rede ser segura, a tripulação utiliza guinchos para aproximar o cardume da lateral da embarcação. Em seguida, os peixes são levantados para o convés com pás mecânicas ou bombeados diretamente para os compartimentos refrigerados abaixo, usando bombas de alta potência. Assim que os peixes são trazidos a bordo, um processo inicial de classificação ocorre rapidamente logo abaixo da mini fábrica a bordo. Em seguida, os peixes são lavados e prensados em moldes quadrados para congelar em blocos no local. Uma vez totalmente congelados, os blocos são retirados dos moldes, embalados e armazenados nos freezers de alta profundidade abaixo do convés para preservar a frescura. Todo o processo geralmente leva apenas algumas dezenas de minutos. Qualquer atraso pode fazer o cardume se dispersar ou correntes fortes deslocarem a rede de sua posição original. Graças a essa precisão e rapidez, os pescadores russos conseguem garantir uma captura consistente de sardinhas a cada temporada, fornecendo peixes para enlatamento, salga, defumação e exportação. Somente em 2024, os pescadores russos capturaram aproximadamente 959 milhões de libras de sardinhas do Pacífico. Além de atender ao consumo interno, a Rússia tem exportado ativamente com cerca de 390 milhões de libras de sardinhas congeladas enviadas em 2025. A China é um dos principais mercados importadores das sardinhas russas, ajudando a posicionar a indústria pesqueira da Rússia de forma proeminente na cadeia global de suprimentos. Além disso, os pescadores russos também capturam cavala, embora seu volume de captura não seja tão alto quanto o do pollock ou do arenque. Mesmo assim, a cavala continua sendo uma parte importante da pesca pelágica. Somente em 2022, a captura de cavala da Rússia atingiu aproximadamente 73,6 milhões de libras. Como outras espécies pelágicas, as cavalas são capturadas usando redes de arrasto pelágico ou redes de cerco, dependendo da área e do tamanho do cardume. Assim que as redes são recolhidas para o convés, as cavalas são despejadas diretamente nos compartimentos abaixo da mini fábrica a bordo. Lá, a tripulação rapidamente conduz os peixes por um processo de classificação, processamento, embalagem e congelamento rápido na embarcação, garantindo qualidade consistente antes de serem transportados de volta ao porto. Em comparação com a Rússia, o Japão também se destaca na indústria pesqueira, especialmente com espécies de atum de grande porte. Os pescadores japoneses utilizam principalmente embarcações de long line, com linhas que se estendem por quilômetros e milhares de anzóis iscas para capturar cardumes de atum migratórios. Esse método permite a captura de atuns de alta qualidade, adequados para sashimi ou exportação. Além do longline, eles também utilizam a pesca com vara e linha e diversos métodos de rede para capturar atuns juvenis ou menores. Em 2023, o Japão capturou cerca de 12,7 milhões de libras de atum rabilho e 5,5 milhões de libras de atum olho grande, seguindo rigorosamente as cotas para proteger os estoques e garantir a sustentabilidade a longo prazo.
Nos Estados Unidos, as águas do Alasca são famosas pelo caranguejo snow, enquanto o Maine é renomado pelo lagosta, onde os pescadores utilizam armadilhas de fundo para capturá-las. As armadilhas são colocadas em fundos arenosos ou rochosos e iscas de peixes pequenos são usadas para atrair os lagostins. Após 2 a 3 dias, as armadilhas são recolhidas e a captura é classificada por tamanho, com os animais menores ou fora do padrão sendo devolvidos ao mar. Ambas as regiões seguem sistemas rigorosos de gestão sustentável e cotas para proteger as populações de frutos do mar. Todos os anos, o Maine fornece cerca de 100 milhões de libras de lagostas vivas, a maior parte para o mercado interno e exportação para Canadá, Europa e Ásia, enquanto o Alasca captura dezenas de milhões de libras de caranguejo snow, contribuindo significativamente para a indústria pesqueira sustentável dos Estados Unidos. A China, por sua vez, se destaca com sua frota de pesca de lula em grande escala, usando iscas artificiais combinadas com luzes de alta intensidade para atrair as lulas à superfície durante a noite. As embarcações geralmente lançam centenas de linhas automáticas ao longo das laterais, cada uma equipada com múltiplas iscas luminosas e com movimentos bruscos para provocar as lulas a atacar. Graças a esse método especializado, a captura anual de lulas da China varia de cerca de 595 milhões a quase 1 bilhão e 100 milhões de libras, principalmente de lulas voadoras jumbo pescadas em águas distantes. A indústria pesqueira não fornece apenas uma fonte abundante de alimento, mas também conta uma história de habilidade, experiência e paciência nos vastos oceanos. Cada item de frutos do mar no seu prato é o resultado de uma longa jornada por ondas e mares frios. Se você achou isso interessante, deixe um comentário para compartilhar suas impressões e não se esqueça de seguir o canal para explorar mais histórias das águas abertas.